Presidente. Sinal verde para nós que somos jovens. Obrigado, presidente. Senhor presidente, nobres colegas presentes aqui, a gente sobe hoje aqui para discutir a nossa LOA, nossa PLOA e o nosso PPA, que são duas peças orçamentárias muito importantes, que devem ser discutidas com bastante profundidade, com bastante seriedade nesta casa. E nós temos algumas considerações, presidente, que eu queria compartilhar com Vossas Excelências. A primeira delas diz respeito a problemas no anexo de compatibilidade do PLOA 2020 com as metas fiscais da LDO. Basicamente, a LDO, presidente, são as diretrizes para nós formarmos a LOA. E existem algumas incompatibilidades que nós encontramos no anexo dessa LDO. Logo, a gente consegue ter algumas possíveis irregularidades. Os valores das metas estão inconsistentes. Eu já pontuei isso com a Secretaria de Fazenda repetidas vezes. Nós queremos que a Secretaria de Fazenda possa voltar com um projeto paralelo consertando isso. Eles firmaram um compromisso conosco que farão isso em breve. Em tópicos anteriores, presidente, foi comprovado e reconhecido na reunião com a Cefaz, Secretaria de Fazenda, que as metas possuem erros conceituais básicos e não respeitaram a metodologia previstas no MDF, que guia a elaboração dessas peças orçamentárias. Assim, deveria ser revista a meta que consta do AMF e elaborado outro demonstrativo de compatibilidade considerando a nova meta. Uma das irregularidades que nós achamos é que o resultado nominal salta de 9 bilhões para 19 bilhões sem nenhuma explicação metodológica. Isso é muito grave. Além disso, há uma ausência de metodologia. O atual anexo de compatibilidade é um simples quadro, quase sem nenhuma explicação quanto à metodologia que foi utilizada, o que é um erro. Nós precisamos ter mais diretrizes. No novo anexo, o Poder Executivo deve disponibilizar a metodologia para uma análise adequada por parte de nós, do Parlamento. Inclusive, a nota de rodapé do quadro dá a entender que todos os componentes do resultado primário, quando, na verdade, os juros ativos e passivos devem ser reconhecidos por competência, ou seja, questões metodológicas fortes. Mais um ano com o orçamento também, presidente, agora seguindo para a segunda pontuação, é que mais um ano com um déficit orçamentário que está maior que o previsto em 2018. Desde 2017, o Estado do Rio de Janeiro apresenta um orçamento desequilibrado, isto é, despesas maiores que receitas na PLOA, demonstrando na partida a incapacidade de obter receitas suficientes para pagar suas despesas. Em 2017, a previsão do déficit orçamentário foi de 19 bilhões ao longo do ano, que foi atualizado para um déficit de 21 bilhões e terminou com um déficit de 5 bilhões. Em 2018, a previsão inicial era da ordem de 10 bilhões, foi reajustado para 16 bilhões e terminou com superávit na execução da ordem de 2 bilhões. Em 2019, nosso ano vigente, a previsão inicial era de 10 bilhões de déficit e a última posição de outubro é de déficit de 14 bilhões. Para 2020, presidente, a previsão inicial do ano é de déficit de quase 11 bilhões de reais, ou seja, uma situação de bastante calamidade. Outro ponto, presidente, é que desde 2013, o Estado apresenta déficit fiscal em média da ordem de 15 bilhões de reais. O Estado gera déficits fiscais continuados na ordem de 15 bilhões de reais, por ano, o que significa um aumento médio do endividamento nesse valor. A PLOA indica que, sem manobra fiscal, o Estado do Rio de Janeiro estoura o limite de pessoal da LRF, atingindo 67,8%, quando o limite estabelece que não pode passar de 60%. O PLOA traz um quadro que calcula os limites da despesa com o pessoal sem a manobra fiscal dos royalties. Com isso, nesse cenário, a despesa com o pessoal deverá atingir ao final de 2020, seguindo projeções da PLOA, o percentual de quase 68% da receita corrente líquida. Se alocar os inativos em cada poder, pelas projeções, todos os poderes, menos o Ministério Público, estouram o limite da LRF. O Ministério Público se salva por 0,01%. Logo, TJ, Tribunal de Justiça,
A Assembleia Legislativa, TCE e Executivo estouram o limite da VRF. Isso é muito grave. Outro ponto, presidente, é que o crescimento do estoque... Oi? Assembleia? A LERJ, se a gente não utilizar os royalties, TCE, a LERJ, TJ e o Executivo estouram o limite de pessoal. Se não forem utilizados... Depois a gente pode discutir. Você tem que ter cuidado com esses números, que a Assembleia, com todo respeito, esse ano nós estamos economizando 19% de pessoal. Mas tem que ter cuidado com os números. O próprio tribunal divulgou um número, depois voltou atrás. Muita atenção. Vossa Excelência está se dedicando à questão do orçamento, dos números. Mas é igual a nota que saiu no Anselmo Góes esses dias, que a Assembleia gastou 675 mil reais num mês e 30 no outro. Na verdade, eu dei para Vossa Excelência, foram 6 milhões no ano de 18 e não dá para fazer comparação com o mês. Então, cuidado com esses números. Não, pode ter certeza, presidente. Importante, Vossa Excelência está de parabéns, está se dedicando à questão, mas a Assembleia está longe de algum número em relação à lei de responsabilidade fiscal, principalmente não, pessoal. A gente pode certamente voltar, mas esses números, presidente, são baseados no número que a Cefaz apresentou na Comissão de Orçamento, mas obviamente a gente vai ter isso, mas baseado nesses números oficiais, só quem se salvaria ali era o MP por 0,01%. O TJ é o poder que mais estoura esse limite de pessoal, que é um limite muito sério, que precisa ser seguido com seus 60%. Seguindo, o valor do serviço da dívida prevista no PELOA, ou seja, juros mais amortização, aumentou 8,3 vezes em relação a 2019. A projeção visa a retomada do pagamento das dívidas. Logo, a gente tem um grande aumento do valor do serviço da dívida, o que é bastante preocupante. Uma outra questão que é preocupante, presidente, são os níveis de investimento e custeio. Em 2019, o valor que estava sendo projetado, deputado Leomar Coelho, era da ordem de 8,2 bilhões de reais de investimento. Isso é uma utopia. Muito improvavelmente, nós chegaremos a 1 bilhão de reais. Até outubro, investiu-se algo em torno de 250 milhões de reais, o que é bastante preocupante. Logo, a gente precisa ter esses números bastante atualizados. Quando a gente tem um aumento do estoque de dívida, nós também temos um aumento dos juros que incidem sobre esse estoque. Por isso que nós criamos a Frente Parlamentar de Monitoramento do Regime de Recuperação Fiscal, para que se tenha um olhar atento, voltado para as dívidas do Rio de Janeiro, e que nós possamos pagar nossas dívidas de maneira alongada e correta. Se o Estado do Rio de Janeiro, presidente, saísse hoje do regime de recuperação fiscal, estaria desrespeitando a LRF em 48 bilhões de reais. Só para se ter uma noção, as receitas correntes de 2019 estão em algo em torno de 60 bilhões de reais. Ou seja, em torno de 80% da receita de um ano seria só para pagar dívida extra o limite da LRF. Finalizando, presidente, o gasto mínimo com educação será na ordem de 10 bilhões para 2020, segundo as projeções, sendo que 3,9 bilhões, em torno de 40%, são automaticamente destinados à aplicação no Fundeb. Do que sobra, que são aí em torno de 6,1 bilhões, esse valor pós-Fundeb previsto para a educação, em torno de 79% são destinados a despesa com pessoal. Logo, sobra muito pouco para investimento, para custeio e para outros projetos que são extracurriculares. Isso é bastante preocupante. E para concluir, o que a gente tem que vencer, presidente, são as amarras da dependência dos royalties, que por 20 anos dominaram o nosso Estado e fizeram de nós ultradependentes, deputado Leomar Coelho, desse recurso. A situação fiscal no Rio de Janeiro não é pior devido aos royalties, mas a projeção de 2020 é de 14,5 bilhões de reais vindo disso. E 87% dessa renda será utilizada na Rio Previdência para pagar inativos. Isso precisa mudar. Nós precisamos usar royalties para investimento, para fazer o nosso Estado decolar, para mudar de patamar. E é isso que nós vamos defender. Obrigado, presidente.